E vamos falar um pouco sobre a CPI da pandemia. Nós já estamos em contato com o senador Luiz Carlos Reis, que é do PP do Rio Grande do Sul. Boa noite, senador. O senhor me escuta? Boa noite, Gabriel. Estou ouvindo bem. Senador, já vamos caminhando aí para o final da CPI. O relator promete esse relatório para o final do mês. O que o senhor acha? Quais as surpresas que terão nesse relatório? Surpresa quase nenhuma. Se vocês ouvirem a fala que ele fez no primeiro dia da CPI, que está sendo feito agora, poucas coisas vão ser acrescentadas do que nós ouvimos em todos esses 4 meses, praticamente, que nós estamos trabalhando essa CPI, né? As questões dos tratamentos, as questões das vacinas, comprou, não comprou vacina, e agora, por último, eles procuram essas narrativas de vacinas que não foram compradas, tentando achar algum tipo de corrupção no governo. Então, vem as narrativas que nós estamos ouvindo, e os juristas que agora também se manifestaram, tentando reforçar a posição do Renan e do chamado G7. Augusto Nunes, só pergunta para o senador. Senador, eu digo aqui desde o começo da CPI que esse relatório foi uma CPI que começou com o relatório pronto, né? O que eles estão fazendo agora? Estão revisando erros gramaticais, ortográficos. Eles vão acusar quem do quê? Augusto, veja o seguinte, algumas 2, 3 semanas atrás, vazaram já um relatório do Renan. Um meio de comunicação recebeu, e depois havia até críticas. Deu para reeditar ou não deu para reeditar. Até um relatório já vazou, não sei, 1000 páginas, sei lá, já tinham até vazado o relatório. Então, a gente já tem noção do que eles vão falar, né? Em cima das críticas que estão fazendo ao presidente, ao governo, à política do governo, para que, sobre o sistema vacinal do Brasil, se atrasou, não atrasou, o esquema do tratamento e, sei lá, todas as narrativas que tem feito ao longo dessas últimas semanas, para tentar achar alguma forma de criminalizar o governo Bolsonaro do processo vacinal no Brasil e do próprio tratamento que nós estamos adotando. Passa a palavra para Ana Paula. Ana Paula, seu questionamento ao senador. Boa noite, senador. Bom, a CPI, então, chega ao final e parece que respostas que a população queria saber, as perguntas, né, algumas perguntas que a população queria saber, elas vão ficar sem respostas, como perguntas relacionadas ao consórcio Nordeste, aos 300 respiradores que não apareceram, os 48 milhões de reais que foram gastos, Carlos Gabas, que não apareceu para dar explicações. Como prosseguir com essas investigações, senador, já que são perguntas muito pertinentes que a população quer saber? Infelizmente, Ana Paula, nós perdemos o caso do consórcio do Nordeste no dia da votação do requerimento para que fosse lá o Carlos Gabas prestar o depoimento, né? E 7 votos a 4 nós perdemos porque nós não temos os votos suficientes. E os nossos opositores, que tem a posição majoritária na CPI, eles barraram, através da votação do requerimento, que se ouvissem governadores, secretários, prefeitos, em cima da corrupção. O que vai acontecer é que a Polícia Federal está fazendo e que também o Ministério Público Federal está fazendo. Nós temos lá, parece que 1.514 processos em andamento nessas duas casas. Então, o que vai ser feito é isso. A CPI, infelizmente, ouviu ali a questão do governo de Brasília, porque os senadores tinham interesse especificamente lá. Então, os 3 senadores de Brasília fizeram um trabalho em cima de Brasília, do caso do governo de Brasília. Também apareceu Manaus, que o próprio Omar Aziz sugeriu, o senador de lá sugeriu, ou o governador de Brasília, de Manaus, do Amazonas, né? Então, isso é o que se ouviu. Os demais governadores, prefeitos, secretários, a gente não conseguiu ouvir e não fizeram esse trabalho de oitivas na CPI, que deveria ter sido ouvido. Afinal, foram mais de 40 bilhões de reais que o governo Bolsonaro liberou para estados e municípios, extra os recursos que tinham, né, dos fundos municipais e dos fundos estaduais de saúde. Então, foi um dinheiro expressivo gasto da sociedade brasileira. E que aconteceu esses casos dos respiradores, comprar respirador em loja de vinho, essas questões todas. Veja, aí em São Paulo, uma loja que vende maconha vendeu respirador. Então, esses detalhes, esses abusos, infelizmente, nós não vamos fazer o nosso trabalho dedicado, né, a apurar esses fatos. Continuamos com a entrevista do senador Luiz Carlos Reis, que é do Progressista do Rio de Janeiro. Fiuza, sua vez agora. Senador, sobre o caso do vazamento ilegal do sigilo da doutora
Mayra Pinheiro, por integrantes da CPI. Como o Senado vê essa prática? Ele acha que não tem nada o que fazer ou os responsáveis por essa conduta inaceitável devem ser investigados? Nós estamos fazendo, Fiuza, essa investigação. No caso do vazamento da doutora Mayra, ela entrou na justiça. Não foi apenas o caso dela. O meu nome saiu num jornal, eu entrei na justiça, mas eu não vou ter direito de resposta deste jornal quando falava que eu estava, digamos, fazendo lobby por vacinas, imagina. E assim foi a doutora Mayra, assim é o caso do doutor Cadegiani, né? Um grande pesquisador que nós temos que homenageá-lo, o mundo inteiro reverencia a posição, e estão fazendo vazamento de informações dentro do próprio CONEP, entendeu? Essas questões são difíceis, mas nós estamos tentando ver de que forma a gente possa fazer com que isso seja responsabilizado alguém que soltou informações no CONEP ou na própria CPI. Informações saem da CPI e alguém vaza essa informação para a imprensa e depois joga essas pessoas. Nós temos médicos, nós temos professores universitários, todos que foram criminalizados em cima de adotarem posições de tratamento ou se mantiveram às vezes contrários a posições que estão, vamos dizer, em desacordo com a maioria da CPI, o chamado G7. Só uma correção, o senador Reis é do PP do Rio Grande do Sul, em ato falho aqui, que eu falei que ele era do Rio de Janeiro. Zé Maria, a pergunta é sua agora. Salve, senador, prazer tê-lo aqui no Pingo dos Is. Senador, o G7, esse grupo de 7, sequestrou a CPI. Para se ter uma ideia, as principais decisões são tomadas na casa do presidente, na residência oficial, o senador Omar Aziz. Lá eles se reúnem e decidem o que fazer, quem convocar, e isso isola um pouco o plenário. Eu tenho sentido, senador, que os que estão fora desse barco do G7 estão cada vez mais desistidos. Isso não é perigoso deixar nas mãos deles, não, senador? É melhor assim mostrar que eles é que estão no comando e pronto. Porque eles apresentaram ali, na última semana, denúncias graves, inclusive tentando levar a investigação para a família do presidente Jair Bolsonaro. Era tempo de protestar de uma maneira mais firme no plenário. O que está acontecendo, senador? Está desistindo aí? Não, Zé Maria, não é desistir, a gente tem participado, né? Só que o espaço que nós podemos usar, nós temos 15 minutos que a gente pode usar, cada parlamentar que lá está, da base ou da oposição, e o tempo é esse aí que nós temos. Infelizmente, o grupo deles é muito maior. As pessoas que se inscrevem do grupo dele não é apenas o G7, esse é 15, 20 senadores que vão, e a nossa base, nós não temos um número expressivo de senadores que participam, não apenas participam, porque lá tem membro, não precisa ser membro da CPI, deram vaga para mulheres que não fazem parte da CPI, assim, a oposição está muito organizada nesse sentido. Então, eles usam todo o tempo que tem e tem sempre maioria para falar. Você pode ver que desfilam ali 10, 15, até 20 senadoras, às vezes, do grupo deles. E nosso turno é 3, 4, 5, que a gente consegue falar no nosso espaço. E a gente tenta rebater, mas é difícil a gente fazer esse enfrentamento. Senador, o que o senhor achou da operação de hoje da Polícia Federal na sede da empresa Precisa, uma operação de busca e apreensão? Olha, a Precisa está sendo investigada em cima de vacina que acabou não sendo vendida, né? Importante, a Polícia Federal faz o seu trabalho. E acho que se tem algum problema, alguma coisa, que eles sejam criminalizados, paguem pelo crime que cometeram. Nós não temos nenhuma contrariedade a essa ação da Polícia Federal sobre essa ou sobre qualquer outra empresa, né? E o próprio governo Bolsonaro também não tem nenhuma restrição que a polícia faça o seu trabalho. E agora, Guilherme Fiuza, pode perguntar ao senador. Não, a pergunta, senador, seria sobre esse pós-CPI, né? Nós vimos aí, de fato, uma conduta inapropriada de vários dos senadores, usando aquele espaço que seria um espaço para investigação da gestão da pandemia para fazer política, não é isso? E nós sabemos que nesse pós-CPI, ou aqueles casos do chamado Covidão, né, quer dizer, voltam ao foco da investigação, ou nós vamos ficar achando que a CPI serviu
como um biombo, né? Como um biombo para os verdadeiros casos de desvios, né? Como é que o senhor vê esse cenário, senador, depois de terminado esse espetáculo que foi essa CPI? Ele já tem assinaturas suficientes para abrir uma investigação sobre esses recursos que saíram para estados e municípios. O dinheiro foi liberado, já tem um pedido de CPI em andamento, né, com assinaturas suficientes. Estamos tentando mais uma meia dúzia para nós ficarmos com um número confortável e vamos trabalhar esse assunto pós essa CPI que ali nós não conseguimos investigar. Então esse é o primeiro ponto, só para responder o que já havia perguntado na pergunta anterior, né? E o que nós vamos fazer, além dessa investigação, é fazermos também as respostas. Quer dizer, eles vão fazer o ataque, nós vamos fazer a defesa dos pontos que nós entendemos necessários. Por exemplo, veja, o número de vacinas. O Brasil hoje já tem mais de 100 milhões de vacinas para a segunda dose. Para uma população vacinal de 160 milhões de brasileiros, falta 60 milhões para completar 2 doses em todo o Brasil. Felizmente a mídia não mostra esse ponto, que é importante. A grande mídia que se opõe ao nosso trabalho, por exemplo, não mostra essa realidade. Vamos mostrar isso aí e muito mais coisas importantes. Vejam na criminalização que eles fazem de profissionais e até empresas que são criminalizadas quando fazem um trabalho sério, e eles fazem esse trabalho, criminalizar muita gente nesse processo. Isso virá à tona e as defesas têm que ser feitas em cima desse processo. Augusto, seu questionamento, senador. Senador, entre dos depoimentos todos que não aconteceram, qual o senhor considera indispensável? É o do Carlos Gabas? O Carlos Gabas, sim, foi ministro da Dilma, do Lula, trabalhou lá, conduziu essa operação lá do consórcio do Nordeste e acabou não vindo depor, né? E depois tentavam dizer que alguém falaria. Ninguém falou, ninguém explicou nada. Simplesmente eles abortaram esse depoimento, como tantos outros depoimentos. Todos os processos que nós tivemos lá, que a Polícia Federal auditou, que o Ministério Público Federal também fez, essas investigações, estão em aberto. Continua esse processo na Polícia e no Ministério Público. Então, infelizmente, esse é um depoimento e outros tantos seriam necessários para que nós pudéssemos investigar. E o próprio Supremo também deu força, né, para o G7, não permitindo que nós pudéssemos ouvir esses governadores e prefeitos. Zé Maria, para a gente encerrar essa entrevista com o senador, pode perguntar. Certo. Senador, eu me referi aqui na primeira pergunta sobre denúncias graves. Entre elas está a possibilidade de um laboratório fazer testes em pessoas e testes ilegais e até contra os direitos humanos de medicamentos. Não há comprovação de que isso realmente existiu e está sendo considerado como realidade. Por outro lado, também a convocação da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê essas duas graves acusações, senador? O senhor acha que é competência da CPI chegar a esses pontos, inclusive já dando como certo que a gente sabe que não é verdade? Veja, Zé Maria, o caso da ex-esposa do presidente Bolsonaro, o caso era esse fato ali. Eu tinha saído para uma audiência, não fiquei lá. O senador Marco Rogério fez uma defesa veemente e depois eles acabaram voltando atrás, viram um absurdo que era chamar a esposa do ex-esposa do presidente. O fato era objetivamente claro. O fato é o Bolsonaro, tem que desmoralizar o governo Bolsonaro. E quando não havia corrupção, tinha que achar alguma coisa e não conseguiram. O filho do Bolsonaro, a ex-esposa do Bolsonaro, enfim, tudo foi feito nesse sentido. Então, esse é o ponto importante. E do laboratório a mesma coisa. Eles tentam ver narrativas e fatos que criaram a CPI inteira, em cima de narrativas, tentando achar meios de incriminar o governo, né? Sempre é alguém ou outro em cima de vacinas que não foram compradas, negócios que não foram feitos. Então começaram a fazer ilações e as narrativas que fizeram. É criminoso. Empresas, não vou citar o nome aqui, tentando desmoralizar uma empresa que vai ser ouvida semana que vem, desmoralizar profissionais. Estou falando do Cadejane, estou falando do Paulo Zanotto e outros tantos, entendeu? São profissionais sérios que o Brasil tem e, de uma certa forma, que não bate com o que eles pensam, que aqueles que o Renan chamava de charlatões, nós temos cientistas.
Apresentamos cientistas que não foram ouvidos. Debates nós chamamos, nunca quiseram debater. O caso especificamente da pesquisa de Manaus é criminosa, 22 mortes. Nunca quiseram debater. A imprensa, a grande imprensa que eu chamei, a Globo, chamei a própria CNN, nunca quiseram debater, trazer para o debate. Assim também a própria CPI nunca quis trazer para o debate aqueles que defendem a pesquisa de Manaus e aqueles que são contra a pesquisa de Manaus. Então, a CPI foi toda desse jeito, todo o espaço deles sempre dessa maneira. Então, tá bom, faz parte, mas a sociedade vai saber certo, né, os fatos que efetivamente ocorreram. Nós lamentamos essas posições. Senador Luiz Carlos Reis, obrigado pela sua disponibilidade na noite desta sexta-feira. Um ótimo final de semana para o senhor. Muito obrigado, um abraço a vocês.